Continuação aqui, o segundo vídeo do debate do Lucas Manzoli com o irmão católico. Na verdade, é 4 protestantes contra o irmão católico, né? Sola Escritura versus tradição moral. É simples. O Lucas Manzoli está tentando provar que a tradição oral nunca existiu. E a Sola Escritura está tentando refutar a tradição oral. Mas, segundo Tessalonicenses 3,15, já deixa bem claro que a Escritura, sola Escritura, não tem na Escritura. Sola, somente a sola Escritura, né? Sola fide, né? Não tem. Mas a tradição, vemos ali em Lucas 1, do 4, 2 Tessalonicenses 3, 2,15, 2 Timóteo 2,2, tem várias passagens provando a tradição na Escritura. É simples, pô. É inegável isso aí. É fonte verídica na Escritura. Nunca vi um padre da igreja negando, assim, veementemente a virgindade perpétua de Maria. Todos que eu vi afirmavam, inclusive, Lutero afirmou, né, Calvino afirmou, vários reformadores afirmaram, inclusive. Tá? Então, eis aqui um tipo, né? Já que você queria um exemplo, tá aí um exemplo. Por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, por exemplo. É uma tradição que a Escritura não fala, né? E mesmo nos melhores argumentos católicos. Porque, por exemplo... Uma coisa interessante. A tradição não fala, mas se você for procurar na Escritura, você vê vestígios da virgindade de Maria. O que a igreja faz? O papel da igreja é o quê? É interpretar a Escritura. Então, voltando aqui, né? Como vamos conhecer os dogmas? O magistério. É simples. Todos pai da igreja são unânimes a respeito da virgindade de Maria. O que questiona são os hereges. Certo? Olha só, a tradição. Você pegar aqui, ó, Santo Irineu de Leão vai falar assim: quando são os gnósticos vencidos pelos argumentos tirados da Sagrada Escritura. Olha só, o que acontece hoje, o que aconteceu lá com os gnósticos. Olha só, reforcem acusações contra as próprias Escrituras e também a tradição, vendo os apóstolos. Olha só, se negar a tradição que vem dos apóstolos, você está negando toda a verdade. Você está negando as profecias, você está negando o magistério, você está negando a Escritura. Você está negando a pregação de São Paulo, segundo Tessalonicenses 3,15. O que mantém a integridade dessa verdade pregada, anunciada pela igreja é a tradição, que vem do magistério, a pregação oral a quem foi confiado. Olha só. Olha só que Santo Irineu de Leão está falando, ó. Tradição vem dos apóstolos. Paulo está falando dessa tradição. O que é conservada nas várias igrejas. Que igrejas? São igrejas protestantes? Pelas sucessões dos presbíteros. Então, assim, se opõe à tradição apostólica. O cara está debatendo sobre a Escritura versus tradição, tá colocando Nossa Senhora. Tá acusando, falando do Papa, etc., como o cara vai falar ali. Porque ele não consegue provar isso aqui. Se tem pessoas que é contra a tradição, são os hereges. Se tem pessoas contra o magistério, os dogmas, padres que não reconhecem que o Cursilho já definiu, são padres hereges. Simples entender isso, pô. São Policarpo de Esmina, ele diz assim, ó. No ano 156, século II, desde que me tornei discípulo dos apóstolos, sou doutor do povo. O que me foi transmitido, ó, pela tradição. Ofereço aos discípulos que são dignos da verdade. Está na carta de Gineto, capítulo 11. Simples. Outra aqui, ó. Claro que o Lucas vai catar paz referente da história, vai amputar, vai distorcer, porque isso é a missão do protestantismo. Santo Irineu de Leão, ó,
seus apóstolos, tem um vídeo do André Luiz, ortodoxo, também falando, também refutando o vídeo de Lucas Manzoli, que o Lucas Manzoli ele quer provar que a maioria dos pais apostólicos era adepto da Sagrada Escritura. Mas esse vídeo do André Luiz, que eu tenho um estudo todinho dele, que eu já fiz, contradiz o que o Lucas Manzoli está querendo apresentar. Foi transmitido, cara. Os apóstolos transmitiram aos seus sucessores. Santo Irineu de Leão, ó, se os apóstolos não nos houvessem deixado a escritura, não cumpria seguir a ordem da tradição, ó. Por eles, ensinada a quem confiava. Sua igreja esta norma é seguida por muitos povos bárbaros que creem em Cristo, sem papel e sem tinta. Olha só. Enquanto possui a mensagem da salvação, pela tradição escrita em seu coração, pelos Espírito Santo, em seu usarmente conservam a antiga tradição. Isso também está contra as heresias. Capítulo 3, de ponto 4, página 1. É só, cara. É simples entender isso. Mesmo que um católico prove, nós provemos que os filhos lá que vocês alegam eram primos, né? Vamos supor que já saiu fora do tema, cara. Já saiu, ó. O tema é só a escritura versus tradição. Então, se é escritura, nós católicos tem que provar na tradição. E os protestantes tem que provar na escritura. Mas pelo contrário, nós provamos na escritura, segundo Tessalonicenses 2,15, ou Lucas 1 ao 4, e na tradição, como citei aqui. Né, ainda como hipótese, ela poderia ter tido uma relação sexual e não tivesse o filho. Entendeu? Assim, por hipótese, né? Não sei se estou me expressando bem. Então, assim, você não consegue chegar no dogma da virgindade perpétua de Maria puramente com a escritura. Entendeu? Você pode ler a escritura de uma maneira que se harmoniza com o dogma da tradição. Isso é uma coisa. Tá? Agora, você provar, por exemplo, que durante o parto Maria foi virgem, né? Talvez com algum raciocínio muito implícito o cara chega lá. Mas é muito mais explícito na tradição. Entendeu? Outra tradição, por exemplo, o cânon bíblico. O cânon das escrituras não está dado na Bíblia. Certo? Parabéns, irmão. Eles não defendiam por ser tradição oral e ainda por cima você não vai ver eles concordando entre si em relação à questão dos irmãos de Jesus, né? Então, para mim é bem complicado usar esse argumento como sendo uma prova da tradição oral. Tudo bem, mas assim, tudo bem. Mas se eu for responder a isso, né? Claro, a gente vai entrar no argumento da verdade perpétua, né? E tudo bem. E o tema não é, o tema é só a escritura. Olha só como eles querem provar uma coisa que não conseguem. Eles não conseguem, eles começam a degrinir. Entrar em outros temas, em outros campos de ideia. E o cara, tô vendo que ele é muito instruído. O católico é instruído, conhecedor. Tanto aqueles 3 mané ali, ó, que são os doutores também, fica quieto. E o Lucas Manzoli tenta provar o que não se dá para provar. E a escritura prova, segundo Tessalonicenses 2,15, Paulo refere à tradição. Lucas 1, do 1 ao 4, vai pesquisar fundo, buscando como referência a tradição. Simples entender isso. Já são quase 2h30 de live. Transmitido pelos apóstolos. Confiado aos apóstolos e seus sucessores, os bispos, os presbíteros. Eu gostaria de conversar com vocês. A Cede está falando, tá? Enfim, vai ter que pesquisar vastamente nas citações dos padres para ver tudo isso que está falando. Acho que vai ficar extenso. Mas seria legal. E aí colocaram
acima, tipo uma gambiarra, assim, uma entrelinha acima da palavra alfa, depois os copistas querendo corrigir, colocaram não foi escrito acima do alfa e aquilo é Tô dando justamente a escritura. Foi exatamente isso que eu argumentei, isso não foi contra-argumentado aqui nesse debate ainda. Mas não deu tempo, pode falar. Tá, beleza. E depois, anota aí, então, para refutar mais tarde. Ele falou da questão da crítica textual, né? Do texto lá em questão. Bom, em crítica textual, tem algum conhecimento sobre isso, mas existem 2 critérios que a gente usa na crítica textual para saber se um texto é verdadeiro ou não. Uma antiguidade e a outra quantidade de cópias. Aí eu perguntei para ele quais cópias que não tem esse versículo, né? E ele falou que não é nenhuma e tal. Aí fica complicado, né? Porque se for assim, a gente pode criar qualquer teoria. Inclusive os liberais fazem isso, né? Qualquer coisa para eles foi invenção. E a palavra oral que ele estava proclamando ali era a palavra de Deus. Entendeu? Então, veja bem. Vou dar uma pausa aqui, porque esse vídeo aqui é 1h13. Tô pulando aqui para você entender o que o Lucas quer transmitir. Negar a tradição e ficar só com a sola escritura. Simples, meu irmão. Vocês são protestantes, vocês ficam o que você quer. A reforma protestante não tem tradição. Simplesmente, a Bíblia que vocês têm é graça à tradição. Graça ao magistério. E tanto São Paulo aqui vai nos dizer aqui, ó, prova cabal que se deve guardar a tradição. Que tradição? Que vem dos apóstolos. Paulo, ele é quem? Apóstolo. Membro da igreja. Então, ele está referindo aqui a tradição da igreja. Como foi transmitido a ele pelo Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 23. Olha só. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2,15, ó. Já acaba com o debate. Escritura, ó. Sola a escritura falando para se guardar a tradição. Tradição de quem? Nossa, do magistério. Porque tanto o termo aqui que São Paulo usa aqui, irmãos. Irmãos quem? Os apóstolos. Pois ficar firme, ó. Ficar firme, olha só. E conservar, ó. Irmãos, ficar firme e conservar os ensinamentos. É festa da divina universidade estabelecida conhecida pela igreja. Olha só. Que desce o Espírito Santo sobre os apóstolos, a quem foi confiado aos apóstolos 2, que vai ensinar esses fundamentos que de nós aprendeste, ó. Seja por palavra, seja por carta nossa. Agora, vamos aqui, ó. A fonte da sabedoria que vem do nosso Senhor Jesus aos discípulos, aos apóstolos, aos primeiros cristãos. Não é só pela Sagrada Escritura. O próprio apóstolo Paulo enaltece, ó, esse sistema, segundo Tessalonicenses 2,15. Quando Lutero, além de todas as solas que ele apregou, ele vai a pregar a sua escritura, ele encontra ali posição em seus melhores amigos, Erasmo de Roterdã. Olha só, Martinho Lutero sendo advertido com essa loucura dele. Que vou citar uma frase dele, ó. Porque quando Lutero fala da sola escritura, salva, ele tem oposição naquele que ele tem referência de mestre Erasmo de Roterdã. Ele, olha só, cara. Essa ideia que Martinho Lutero só ficar com a só escritura, ele foi repreendido e alertado. Ele era considerado ali uma grande referência para Lutero. Olha que Erasmo de Roterdã disse, podemos dizer até num tom profético, se esse teu princípio da sola escritura for admitido, a cristandade converterá numa amontoados de seitas. Falou em 1517.
E se concretizou, cara. Através desse livre exame, essa interpretação pessoal, que é contra, segundo Teologia 3,15, virou de milhões de denominações. Olha só. Vamos consultar a tradição, ó. Vamos consultar Hipólito de Roma, por volta do ano 235, ó. Uma frase dele, não observarem a Sagrada Escritura, mas também não guardarem a tradição, ó, apostólica, que nos recebemos de alguma santa pessoa. É que os hereges criaram essa ímpias doutrinas, estas escrito na refutação, todos hereges, números 1, no prefácio, né? Uma grande defensor da questão da Sagrada Tradição, mas não importante, a Sagrada Escritura, né? 1 Timóteo 3, 14 e 15. Olha só. São Policarpo fala da tradição, Santo Irineu de Leão fala da tradição, Santo Irineu de Leão fala também da tradição. No ano 130, caso vier esse alguém que tiver convivido com os presbíteros, eu procurava saber os ditos dos presbíteros. Isso é o que havia ensinado a André e Pedro. Tiago estava convencido de que da leitura dos livros não retiraria tanto proveito quanto da voz viva e permanente da tradição. Isso quem escreve foi Eusébio no livro História Eclesiástica da Igreja, ponto 3. Então, é simples, pô. Não tinha o Novo Testamento. Essa visão, essa ideia que o Lucas Bonzoli quer transmitir, não tinha, cara. Temos referência, pô. Uma referência que eu tô estudando muito é o ortodoxo André Luiz, cara. Ele faz um vídeo refutando Lucas Bonzoli, que o Lucas Bonzoli tenta provar que todos os pais da igreja são adeptos só de escritura, só os escrituristas. Mas a maioria, todos, defendia a tradição. Por isso que nosso pilar é esse: magistério, a tradição. Como você vai ficar só com a escritura, desprezando a tradição e desprezando o magistério? Está indo contra, coerente, o que Paulo está falando. Segundo Tessalonicenses 2,15. O próprio evangelista São Lucas, quando vai escrever o livro de São Lucas, Lucas 1, do 1 ao 4, vai procurar a fonte. Simples, pô. Simples entender isso. Simples. É simples, pô. É tanto que a maioria dos vídeos dele é degrimindo e criticando, pô. Porque a igreja ela é coluna sustentáculo da verdade. Coluna sustentáculo da verdade. Isso não pode se negar. A tradição não pode ser desprezada. Infelizmente. Tanto via oral, tanto via escrita e tanto pregada. Pelo a quem foi confiado. Atos Apóstolos 1 e 2. Ponto final. Simples entender isso. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto.